TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Olá, boa noite, seja bem-vindo à nossa Conexão Esporte deste domingo, domingo recheado, Vamos falar também um pouco dessa Sul-Americana de Libertadores, que rolou nessa... Libertadores não, Copa do Brasil, que rolou nessa quarta-feira, o Cruzeiro classificando para a semifinal contra o Palmeiras. E também vamos falar um pouco desse Brasileirão, agora o foco total no Brasileiro, essas 2 semanas que tem. Vamos falar de Cruzeiro que empatou com o Bahia, um jogo não muito bom. O Atlético que venceu o Botafogo, finalmente o Atlético venceu uma partida fora de casa que há muito tempo não vencia. E também os detalhes do esporte amador, CSM, vamos falar da rodada de semifinal do CSM. Vamos falar também do torneio de pipa que aconteceu em Divinópolis neste final de semana. A série especial do Karatê, que é da série especial nas artes marciais. Vamos falar do Karatê hoje. E também vamos falar um pouco de motocross. Você que gosta de motocross vai ter um evento muito bacana aqui na nossa região. Isso e muito mais daqui a pouco no programa Conexão Esporte deste domingo. O Happy Hour com os amigos tem lugar garantido. Whiskeria Hora 10. Se a opção é uma festa, aqui você encontra as melhores bebidas. Tudo de acordo com o seu evento. E o melhor, nos fins de semana, o atendimento é até às 4 horas da manhã. Acompanhe as grandes novidades da Whiskeria Hora 10 nas redes sociais, pelo Facebook e também pelo Instagram, @Whiskeria Hora 10. Rua Goiás, 1664, esquina Compará. Whiskeria Hora 10, telefone 99953-0880. Whiskeria Hora 10, sua noite começa aqui. Já voltamos no programa super recheado, lembrando que você participa com a gente no WhatsApp, 3222-5052. Hoje, um sorteio muito especial do nosso programa, um sorteio em prol de um amigo nosso aqui, um familiar de um amigo nosso, da irmã do Marcelo, a Gabriele. Então, a gente vai estar sorteando um ingresso para uma feijoada beneficente que acontecerá no próximo final de semana aqui em Ermida, na região de Ermida aqui. Então, essa feijoada, além de você ganhar um ingresso, você pode levar 3 pessoas com acompanhante. Então, você manda mensagem para a gente, participe, que é uma causa muito boa, além de ajudar uma pessoa que precisa muito nessa situação de hoje do nosso país. E também, você também vai estar comendo à vontade e também pode levar a família e os acompanhantes nesse evento super bacana lá em Ermida. Já falando de futebol, vamos apresentar a nossa bancada de hoje, desse domingo, toda recheada, com o Alexandre Rodrigues, que deu ao ar da presença hoje, depois de ter faltado no domingo passado. Boa noite, Alexandre Rodrigues. Rodada recheada. Será que São Paulo vence ou não vence? Exatamente. Boa noite, Alex. Boa noite, meus companheiros aqui. A todos que estão em casa. Infelizmente, não pude estar domingo aqui por questões de força maior, mas estamos aqui novamente, tudo em paz agora. E São Paulo está ganhando, por enquanto, a Chapecoense. Está confirmando aí o primeiro lugar nesse primeiro turno. E também em jogo agora disputado nesse horário noturno, a América está empatando com o Fluminense. Por enquanto, São Paulo está confirmando a liderança do primeiro turno. Bacana demais. Dando boa noite ao nosso parceiro Túlio Christian. Hoje eu acho que tá um pouco... Túlio Christian, Túlio Cunha, né? Errei até o sobrenome aqui. Mas tá bom, que vale. Já arredondando a rodada do Brasileiro, você gostou da vitória do Atlético? Um jogo que o Atlético... Boa noite primeiro, né? O pessoal de casa, a Aleph e meus companheiros. Um jogo que o Atlético foi lá e conseguiu conquistar os 3 pontos de uma equipe que... Eu acho que quem quer alguma coisa no campeonato não pode deixar 3 pontos para trás contra o Botafogo, porque é uma equipe bem fraca, né? Que vai
para mim brigar na parte de baixo, a menos que surpreenda. Então o Atlético fez um dever de casa, conseguiu esses 3 pontos para poder brigar por alguma coisa, que seja um G6 ou até mesmo título, né? Ah, sim. Vamos aguardar essa ascensão do Atlético no Brasileirão. Tá indo muito bem, ganhou do Santos, agora é regular, ganhou mais um jogo fora de casa, é regular e dá sequência. Ganhar fora é sempre importante. É sempre importante, o Atlético está precisando há muito tempo. Dando boa noite ao Pedro Martins, que agora está nos comentários hoje à noite, está bem tranquilo, tenho certeza, do que da semana passada. E o Cruzeiro, você gostou do Cruzeiro? Boa noite, Aleph, boa noite a todos. Gostei em partes, né? Não tem como gostar quando o time não ganha, né? O Cruzeiro no Brasileiro é um caso à parte que a gente vai comentar aí na hora do jogo. Se jogasse como joga nas Copas o Brasileiro, estaria na liderança. Mas não é isso que acontece por opção do técnico e por priorizar as outras competições. Para ficar mais tranquilo antes da gente fazer o nosso bate-papo, para quem participar do nosso WhatsApp do sorteio da feijoada beneficente, vai responder a seguinte pergunta: onde será a final da Libertadores 2019? Lembrando que a final será será um jogo único em uma sede só. Então, sede neutra, né? Sede neutra. Ou então. não, né? Ou não, né? que pode ter um time do país, Esse local jogar pode não ser Quem neutro, sabe lá o cheiro, é um né? jogo só, né? Lembrando que você mandando o nome da cidade... E a final da Libertadores. A final da Libertadores. Né? Que a Sul-Americana também vai ser jogo único. Mas e é de 2019 também. 2019. Esse ano... Só que desse ano vai ser no Mineirão, né? E de volta, hein? O quê? Como é que é? Fica do Pedro. Você que já quer arriscar um palpite que já que a final desse ano vai ser no Mineirão? Uai, a gente torce, né? A gente é de Minas, o único representante de Minas é o Cruzeiro. A gente torce que a final da Libertadores seja no Mineirão, pro bem, ou em outro estádio brasileiro também. É, porque aí no caso também depende, claro, da campanha, né? O jogo decisivo, mas o Cruzeiro tá na briga aí. Tá na briga. Mas a pergunta pro ano que vem. Do ano que vem. Saiu a decisão já essa semana, pesquisem aí pra quem não sabe. Estou esperando sua participação aqui, você já falando onde vai ser a sede da Libertadores no ano que vem, a final da Libertadores do próximo ano, você já está concorrendo, já ganhou o ingresso para a feijoada beneficente e pode levar mais 3 pessoas para bater aquele bate-papo e também ajudar a Gabriela, a nossa amiga, e também irmã do Marcelo Lopes, nosso parceiro aqui do programa Conexão Esportes. Só para deixar claro, é o primeiro que mandar? Pode ser o primeiro que mandar, para a gente já dar aquela agilizada aqui também no sorteio também. E a pessoa também de sorte, né? Então o primeiro que mandar, né, acertar a pergunta, já ganhou o ingresso aí para feijoada beneficente. Sim, senhor. Agora vamos arredondar um pouco esse bate-papo da quarta-feira. Tivemos Copa do Brasil, o Palmeiras que não foi lá e cá, mas conseguiu classificar. O Cruzeiro que não jogou bem contra o Santos, para falar a verdade, mas classificou nos pênaltis com, de novo, o Fábio salvando mais uma vez a equipe celeste. Na opinião de vocês, o que falta o Cruzeiro da Liga nessa Copa do Brasil? Você acha que ele tem que priorizar uma competição? Você acha que o Mano tem que escalar outra modalidade no time, escalar uma outra posição? Porque, pelo que eu vi, o Cruzeiro faltou muitas peças ali no meio de campo, até mesmo porque jogou muito aberto. Não jogou como a gente esperava nos jogos do Brasileiro e também na Libertadores. Eu acho que mesmo o Cruzeiro perdendo para o Santos de 2-1, não podemos dizer que o time não jogou bem. Sim. O time criou como sempre, teve inúmeras chances. Errou gols como sempre também. 2 bolas na trave, o time criou, o time se impôs em casa e pegou a melhor partida do Santos em muitos meses. Talvez no ano, né? Falar que o Cruzeiro não jogou bem na quarta é ser injusto com o time, que igual ele falou, o que falta para o time chega pela terceira vez seguida, né? Pelo terceiro ano seguido na fase semifinal, num torneio que não é fácil. Tem times, o Corinthians, por exemplo, tinha 11 anos que não chegava nas semifinais. Então o Cruzeiro chega pela terceira vez seguida. É claro, é evidente que o técnico e o time priorizam os torneios mata-mata. E eu vejo o Cruzeiro muito bem, muito forte nessa fase semifinal. Contra o Palmeiras, que é um outro Palmeiras, né? Já com o Filipão. O Palmeiras invicto, né? Desde a chegada do Filipão. E o Cruzeiro realmente não tem conseguido, no Campeonato Brasileiro, ter o mesmo desempenho, até nós vamos falar mais especificamente quando no jogo com o Bahia a gente mostrar os lances. Mas na Copa do Brasil e na própria Libertadores eu concordo com o Pedro. No jogo contra o Flamengo na Libertadores, o Cruzeiro comandou as ações, a maior parte do tempo, poderia até já ter resolvido a classificação, e também na Copa do Brasil, no caso com o Santos, teve realmente essa
infelicidade até de não conseguir matar o jogo antes da virada do Santos, o gol do Bruno Henrique. O Cruzeiro não pode jogar com o resultado. Eu acho que assim, os times acomodam bastante jogar com esse resultado. O Cruzeiro fez 1-0 no Santos na Vila. Jogou com esse resultado. Além de fazer 1-0 no Mineirão, acomodou no jogo. Se fosse pelo regulamento antigo, o Cruzeiro tinha sido eliminado. Mas no o jogo do Cruzeiro na Vila, o Cruzeiro fez uma partida muito ruim. Não foi um bom jogo do Cruzeiro, não. Mas não correu risco. Não correu risco. O Santos até criou algumas situações de gol, mas o jogo em si foi muito ruim. Não foi um jogo ruim só do Cruzeiro. Tecnicamente foi um jogo fraco. O Cruzeiro conseguiu vencer fora, que é importantíssimo, que é um passo para você classificar muito importante, que você joga em casa, tendo o resultado nas mãos, né? Como vai jogar contra o Flamengo, e eu acho que até esse jogo contra o Santos é um alerta para o Mano Menezes e para a equipe do Cruzeiro, para talvez ter uma postura diferente contra o Flamengo, um posicionamento talvez diferente, acertar algumas coisas que o Mano viu que não deu certo nesse jogo, que também já jogou com o resultado na mão. Aí uma diferença também, que na Libertadores vale o gol fora. Vamos supor, se o Flamengo ganha de 3-1, o Flamengo se classifica. O Flamengo classifica. Sim. Então tem também já essa diferença na própria organização durante a Você gostou desse novo regulamento, Ale? Falando nisso, da Copa do Brasil? Eu prefiro do jeito que é na Copa do Brasil agora. Eu não gosto muito dessa coisa de gol fora, porque eu acho que ela tira um pouco Desde a verdade. 98, né? Desde a década de 90. Ela tira um pouco da verdade, às vezes, da partida, eu acho. Porque, às vezes, uma vitória de 2-1... vários clubes foram eliminados, né? Por causa disso. Fica uma diferença muito grande com a vitória de 1-0. Pra mim, a derrota de 2-1 é melhor do que a de 1-0, né? Pois é, tem isso. O Abel costuma falar isso muito. Perdemos de 2-1 era melhor do que empatar de 0-0. Eu discordo. Eu acho que o regulamento da Copa do Brasil é mais justo, mas, como é feito na Europa, na Liga dos Campeões, trouxeram para cá, assim como a própria final única da Libertadores. Eu acho que não vai dar muito certo. E a principal coisa que eu acho que eles deviam copiar da Europa, até a final única não é a CBF, né? É a Conmebol. Eles deviam copiar o calendário, né? Que acho que é a única coisa que a gente consegue fazer igual deles para ser melhor para a gente. Você acha que seria melhor por quê? O calendário? Diversas coisas. Quais? Primeiro, a janela de transferências deles é aberta no meio da nossa temporada. Em junho. Aí vem todos os times aqui, pega os melhores jogadores, um campeonato brasileiro nosso que já tem sido muito fraco nos últimos anos, fica mais fraco ainda durante a temporada. Pior, que a janela daqui fecha para contratar de lá, mas deles contratarem de lá, levarem daqui, não fecha. Lembrando que se você contratar um jogador em agosto ou setembro, já não tem como jogar no brasileiro mais. A ideia seria que, já passou dos 7 janela, jogos. tanto da Libertadores, também começaria junto. Sim. Porque imagina só o calendário brasileiro igual ao europeu e a Libertadores não, entendeu? É isso que eu não consigo associar. O ideal era que fosse todos o calendário sendo igual, porque da mesma forma dos campeonatos nacionais e deles terem a Champions League, né? Porque tinha que começar e acabar junto. Né? Justamente. Mas pelo contrário, ao invés de eles melhorarem com as mudanças dos últimos anos, eles conseguiram piorar o que era ruim. Porque quando a Libertadores acabava em julho, era melhor do que agora. Né? O campeonato... As Copas até tem um certo valor, né? Mas o brasileiro, às vezes, fica um pouco deixado de lado. Sim. O nosso principal campeonato, que é o nacional brasileiro... Ele se tornou a terceira opção. A terceira opção, e ele está péssimo desde o ano passado, principalmente, tem sido péssimo. Os principais postulantes ao título de todos os anos começam jogando o brasileiro sem dar importância para o brasileiro. O Grêmio, ano passado, no meio do campeonato, já tinha abrido mão e deixado o Corinthians ganhar o título. É que o Cruzeiro fez esse ano, o Grêmio já fez esse ano. O Grêmio tá com 33, né, gente? O Flamengo até que vai, mas mesmo assim, chegando. Mas o Flamengo estava indo para o mesmo caminho, porém, ele deu uma balançada nas Copas, se fosse não. Libertadores, já tá muito difícil para ele. Vamos dar uma olhada aqui no brasileiro, que talvez vai ser só isso que restar. E os outros times que só estão jogando isso, o São Paulo até não é só isso, né, que estava jogando Sul-Americana ainda. Mas eu acho que deu muita importância. Eu acho que também não deu muita importância. Eu acho que tinha que o quê? O Mineiro dar uma desmembrada, Cruzeiro, Atlético América, do Mineiro, e deixar para os times regionais jogar o Campeonato Mineiro.
e aumentar um pouco essa tabela do brasileiro. Até mesmo o regional, pra mim, é uma piada, né? O quê? O regional é uma Eu piada. não acho ele uma piada porque ele é a única chance dos times do interior jogarem, né? Quando eles têm calendário. Eu acho que ele devia ser menor, ele devia durar menos tempo. Ou maior, para que os times menores tivessem calendário e os grandes Se você entrarem acaba depois. com os regionais, você acaba com os times do interior, né? Porque você, Não acho. você jogar, mas a partir do momento que você dá calendário para os times menores, é possível com que eles consigam se estruturar um pouco mais. Mas Talvez regionalizar, não sei. a principal função, talvez, do campeonato regional, que seria aproximar os clubes da capital do torcedor do interior, Mas aí que não talvez acontece. Mas aí que talvez Não acontece. essa aproximação ela é efêmera. Ele vem cá, por exemplo, vai vir ou o Cruzeiro ou o Atlético jogar aqui, e no restante o time às vezes é deixar de lado. É preferível que você dê um calendário e a presença dos grandes seja vamos dizer, a cereja do bolo. Realmente aí já um estadual maior, um calendário maior e os grandes entrarem na fase final. Sim, Talvez sim. aí que o Pedro... Sim, mas aí que tem outra questão dentro até dos regionais. O torcedor, Divinópolis até que não tanto, que é muito próximo de BH, você tem essa facilidade para poder ir lá. Mas se você mora em Patos, você mora em Uberlândia, você mora no sul de Minas, é muito difícil você ir no estádio. Aí chega o campeonato regional, você pensa que você vai conseguir ver seu time que você torce, ver os jogadores. Aí, como o Atlético fez jogando aqui no Farião nos últimos anos, não trouxe nem o reserva, trouxe o terceiro time. Trouxe o time reserva. O Atlético trouxe o terceiro time. Um exemplo até que o João colocou aqui pra gente, que com falta de campo, até mesmo a federação... a nossa produção aqui, nossa mãozinha aqui, falou com o Araxá. O próprio Araxá jogou em Uberlândia, o módulo 2 do Campeonato Mineiro, o módulo 2, não, segundona do Mineiro, por conta do campo. Sim. É umas coisas que a gente vê, as limitações que a federação coloca para alguns times. Então, o Campeonato Mineiro, que isso é interessante isso, os próprios clubes grandes já matam isso, eles levam o terceiro time para jogar. O menino que tava vendo lá na televisão, o Thiago Neves, tava vendo o Atlético, o Ricardo Oliveira, não sei mais quem, acha que vai ver aqui na sua cidade e vai lá, tem o terceiro time. Mas o crescimento do futebol, ele passa não só pela região, né? Ele passa a coisa nacional. Um calendário hoje com brasileiro de Série A, B, mesmo da Série C, muito extenso. Mas em termos de extensão, Série D é um pouquinho menor. Então, o time ele tem que ter uma projeção nacional. Não adianta realmente ele só ficar nessa coisa dos jogos de 10 partidas e acabar o ano. Acho que tem que pensar uma coisa ampla para que os próprios times grandes venham realmente em condições melhores dos times remodular o calendário. Por que os nossos campeonatos têm o maior número de lesões do mundo, talvez? Pega esse mês e olha quantas partidas o Cruzeiro, o Palmeiras, o Grêmio e o Flamengo fez esse mês. Quantas partidas eles fizeram? Aí também outra coisa, os campeonatos, assim, eles poderiam ser mais espaçados e não ter tanto jogo acumulado num... Justamente. O estadual já pega ali 4 meses. Pra mim, o estadual você pega quase metade do ano e joga no lixo. Depois afunila tudo e você tem que se virar para jogar os 3. Eu concordo mais com o Pedro. Acho que não pode ser simplesmente acabar com o estadual. Não, remodular. De alguma forma, para que eu acho que tem que reformular e não só o estadual, todos os campeonatos. O calendário completo do futebol brasileiro. Ficar o programa inteiro falar sobre Sim. Quarta-feira já. Primeiro jogo, sim. E até é interessante que, até devido a esse baixo nível do campeonato, porque todos os postulantes ao título do brasileiro é os que estão disputando as Copas. Não, o São Paulo e o Inter não, né? Não, mas antes de começar o campeonato, você apostava com o São Paulo e o Inter e o Atlético ia brigar pelo título? Antes de começar o campeonato. Antes de começar o campeonato, todos os cotados para o título brasileiro estão jogando as Copas. Mas aí eu acho que também entra a questão de que há um desnível muito grande dos 12 principais times brasileiros para o restante. Então acaba que sempre ficam mais ou menos os mesmos, né? Sim. Se pega os 8 ali, você sabe que os últimos 12 não vão chegar na frente dos 8. No caso do Santos aí, o Santos saiu da zona de rebaixamento. 3-0, o Santos venceu, aleluia, o Santos venceu a partida. Lembrando que o Rodrigo fez dois gols na partida. Não, um só, foi isso. Foi só um, né? O outro foi do Vitor Ferraz. Vitor Ferraz. Isso. Vem jogando bem no Santos lateral também. direito e o Sacha, né, depois de muito tempo, fez o primeiro gol. O Sport que tem que se cuidar.
Esporte. Rodrigo que é muito estreou bom de bola. o Eduardo Batista, né? Mas acho que não vai Não vai longe, não. adiantar. Tem que tomar um cuidado. Eu acho complicado. Acho que Lembrando que já temos o ganhador do nosso sorteio aqui já. Já Até acertou? bem, acertou já, de primeira. Até colocou o nome do estádio ainda. Né? Então esse aí tá merece por todos dentro. os méritos. Então depois, antes do intervalo, a gente vai falar quem ganhou o nosso sorteio aqui do Beneficente em prol da Gabriele. Agora, outro jogo da rodada também no sábado, Corinthians e Grêmio. Grêmio 1-0, gol de Everton. Um Corinthians apático, com 3 volantes. O que o Osmar Loss pensa? O Everton que tá na 2018, lista do elenco Tite, né? também, né? Não muito, né? Não muito legal, né? O elenco do Corinthians perdeu muitos jogadores, né? Acho que isso aí também tem a ver com essa apatia do time. O próprio E Corinthians, o Everton na lista do Tite, justamente. E o Grêmio finalmente jogando no time Sim. titular. Né? Finalmente. Há muito tempo não se via isso. Jogo de domingo, 11 horas da manhã, Atlético Paranaense venceu o Flamengo por 3-0. Que fazem, Flamengo? Jogando de azul, lembrando, o Flamengo tá jogando de azul, hein? Esses uniformes. Que uniforme esquisito do Flamengo, né? hein? Realmente que às vezes assustam, né? E tiram um pouco da característica do time. E o Atlético Paranaense com o Thiago Nunes. Há muito tempo né? não se vencia, né? O próprio Flamengo. Não. Tá melhorando. O Atlético Paranaense, como a ia falando com o Thiago Nunes, a campanha do Atlético Paranaense, depois da saída do Fernando Diniz, ela é Melhorou bem bastante, positiva. bem O positiva. time marcou 17 gols e tomou só 6. É um dos melhores saldos depois da Copa. E o próprio time do Flamengo também é uma equipe muito irregular, né? Sim. Joga um jogo muito bem, outro jogo muito abaixo. O Barbieri falou que a culpa é do gramado, tá? Bacana, bom. Então, quando alguém toda perde vez aí eu no falo esse gramado sintético, society da Arena da Mas Baixada. quando Até eu hoje acho eles não que souberam jogar isso. Eu não sei se tem... Essa grama Ano sintética. passado o Flamengo ganhou aí. né? Ganhou, o Cruzeiro ganhou ali, o Atlético Era muito também difícil ganhou, e todos os times falavam no primeiro ano. Agora, quantos anos o Atlético Paranaense já Nossa, joga já no, tem na- quase mais de Gramado a Copa, né? Mais de sintético? 5 anos, 6 anos que o gramado novo da Arena da Baixada foi instalado. E os gols do Atlético Paranaense foram todos erros do Rodinei, né? Beira-Rio, o Internacional venceu o Paraná por 1-0. O Internacional tá chegando ali, hein? Recorde de público do novo Beira-Rio, né? Gol do Mais de Camilo. 46 mil. Camila há pessoas. muito tempo, né? Que, na minha Tá opinião, subindo. o Inter também é uma surpresa, tá brigando lá Pra em mim, a cima. maior surpresa é isso. Até depois de já subir e brigar assim. A melhor colocação de um time que veio da segunda divisão num brasileiro seguinte foi o Grêmio em 2006, ficou em terceiro. E a melhor pontuação do Inter na Barradão, história. Palmeiras, O Inter 3 nunca a 0 acabou o Vitória. primeiro turno com tantos pontos igual o Davidson, tava sumido, fez 2 gols na O partida. Davidson que com o fase, Filipão hein? tá O voando. Filipão é aquele velho estilo, né? Pegar quem é o mais desprezado ou o E eu mais fico criticado. impressionado, né? Vamos dar um Natural. apoio pra esse cara só pra... E eu fico Natural impressionado dele, né? como que depois de 4 anos, depois de tomar 7-1 em casa, o Filipão não mudou nada o jeito de jogar. É o mesmo estilo de time, não mudou nada. É a que por mesma enquanto coisa. tá dando certo, né? Ele tá Mas eu invicto. acho que dá tanto certo assim no início, né? Nem já a mudança do treinador, é só a motivação a mais de ter um novo comandante ali. E talvez o Roger não tava conseguindo Sim. extrair também. Sim, É, porque você vê o Davidson, né? 3 gols em 2 jogos. Então alguma Gol do coisa de Dudu, boa, esse o último gol Filipão do Dudu, fez. fechando a conta, 3-0. Vitória eu que não- tomou eu discordo, 7 gols eu em discordo. 2 jogos. eu acho que um treinador não consegue mudar tanto, assim, principalmente o perfil de jogar do time. Eu acho que muda o ânimo já na chegada e vai meio ali naquela... O Vitória que hoje teve a estreia do Carpegiani. É, e não mudou Sim. nada. Sim, não mudou nada, né? Continua com o mesmo time, com as mesmas atitudes. Que no eu tô vendo Brasileirão. aqui, senhor, tá passando imagem. E os jogos de 7 horas? E agora, até o momento, São Paulo tá vencendo de 1-0, se não me engano, né? 1-0. E o E América e Fluminense 0-0. Vamos agora mudar de assunto, né? Um pouco, né? Vamos falar sobre a nossa série de reportagens. Eu e o Alexandre Rodrigues tivemos Opa, neste vamos lá. final de semana passado. Acho que tem a tabela antes, não? Tem a tabela? Já tá pronta já? Então, vou colocar a tabela rápida aí, que o nosso tempo tá meio corrido. Então, vamos lá. Coloca a tabela do campeonato pra gente aí, pra gente acompanhar os primeiros 10 ali. Já contando com os resultados das 7 horas. São agora. Paulo, Internacional, Flamengo, Grêmio e Atlético Mineiro e Palmeiras. É o G6. Isso. Cruzeiro tá ali, ó. Corinthians, Em Cruzeiro. oitavo colocado. O Tá Cruzeiro até, que chama tá indo, né? atenção é o baixo número de gols feitos. Né? Pode mudar pra gente a A parte de defesa baixo. do Cruzeiro até tá razoável, né? 16 gols sofridos. É o contrário do Atlético, né? É. Parte de baixo, a América desce E apesar de primeiro, ter tá várias indo, hein? opções de ataque, né? Zona o do Cruzeiro. rebaixamento, Vitória, Atlético Paranaense, Ceará e o Paraná, né? Eu já vou Sai falar dali, uma nem- coisa aqui, pra dezembro, o Vitória vai cair. Opa, grave aí. Marca Vamos lá. voltar pra cá, ô Lincoln, Porque por já tá favor. ensaiando, já tem muito Tem- tempo. Tem E Vitória vai, falando a gente que falando que essa o aí Vitória até vai eu. cair. Essa eu duvidei, ó. Essa até eu. É. eu dou Paraná mais certeza também. que o Vitória cai do que o Paraná.
Então, beleza, fechou. Então, tá gravado. Eu já discordo. Porque eu reserva, a gente vai colocar. Também, a pior zaga dos 2 últimos brasileiros. Não, eu concordo que a zaga é muito ruim. Eu acho que o Paraná é mais... Vai tudo. Vai todo mundo. Agora sim, mudando um pouco de assunto, depois em dezembro a gente vai saber se você acertou ou não. Mudando um pouco de assunto, vamos falar um pouco dessa série. Segundo a reportagem da série das artes marciais, tivemos na academia da Luma, academia de karatê, né, não, Ale? Isso, lá no Bairro Esplanada, tivemos com a professora Luma. Realmente foi uma experiência muito legal participar dessa série, né, falando de artes marciais. A gente falou um pouquinho sobre o karatê. Vamos ver aí então a reportagem. Nós fizemos, eu e Aleph, estivemos lá. No mundo dos esportes, o desenvolvimento da mente, do corpo e do espírito são fundamentais para o bom desempenho. E esses também são os objetivos do karatê. O karatê, assim como outras artes marciais atuais, tem suas raízes na Índia e, posteriormente, na China, há aproximadamente 12 séculos. Ele se desenvolveu, como conhecemos hoje, nas ilhas de Okinawa, no Japão, no fim do século XIX. No Brasil, ele chegou na década de 50, através da colônia japonesa radicada em São Paulo. O esporte ficou ainda mais popular no mundo depois do filme Karate Kid, de 1984. Em Divinópolis, ele ainda não tem um grande espaço, mas é desenvolvido na Academia Bassai, no bairro Esplanada. A professora é Luma Menezes, campeã brasileira aos 17 anos de idade. Ela é a única professora mulher da cidade e primeira a formar uma academia. Aqui na academia da professora Luma, para a gente poder falar com ela, professora Luma Menezes, a gente entrou aqui no dojo sem sapatos, né? Então tem que fazer entrevista respeitando as regras. Essa é uma tradição antiga do karatê, né, Luma? Não só do karatê, mas como também da cultura japonesa, né? Porque os japoneses falam que se você entrar com um sapato dentro da academia ou na sua casa mesmo, você está trazendo as impurezas, né, da rua, das pessoas para dentro da sua casa. Então sempre eles deixam o sapato para fora da casa ou de onde entram e entram descalço. E a academia aqui tem quanto tempo de existência e quantos alunos você já tem? Essa academia eu tenho ela desde 2014, né, que eu fundei ela, e eu estou tendo em média uns 60 alunos, né, entre crianças e adultos. Na academia de Luma é ensinado o estilo do karatê Shotokan. Ele foi desenvolvido na primeira metade do século XX pelo japonês Jishin Funakoshi. É o respeito acima de tudo. Então eu coloquei na parede para as pessoas lembrarem de onde o karatê saiu. Esse jeito de lutar, com influência de diversas técnicas, é que fez o karatê se popularizar ainda mais pelo mundo. E ele tem adeptos conhecidos, como o ator belga Jean-Claude Van Damme e o lutador brasileiro de MMA, Lyoto Machida. O estilo diferente de um para o outro, geralmente as bases, né, a aplicação, os katas, né, mas o que difere karatê mesmo em luta é praticamente a mesma coisa, tanto que quando tem, por exemplo, campeonato mundial, tem 5 estilos diferentes de lutador, mas quando vão lutar é a mesma luta. No treino das crianças, muitas delas queriam conversar com a gente. Quanto tempo você tem aula aqui na academia da professora? Muito tempo. E a Helena? Hã? A Helena. A Helena também? Você também tá gostando da aula aqui, Helena? Aham. Quanto tempo você já faz aula aqui? Muito tempo, muito. E você tá gostando de fazer aula com a professora Luma? Tô. E a tradição do karatê passa de pai para filho. Nós encontramos aqui primeiro o Heitor, tendo aula aqui com a professora Luma, e ele, na verdade, foi trazido para a escola pelo pai dele, o senhor Otávio. Trouxe ele há muito tempo, Otávio? O Heitor, já tem uns 4 meses que ele está fazendo, e eu já tenho 1 ano. E você faz há pouco tempo também, o que te levou a fazer o karatê? Eu sempre, assim, procurei ter disciplina, procurar uma arte marcial que trabalhasse todos esses aspectos. Trabalhasse a disciplina, trabalhar a mente, o corpo, até pelo aspecto também da saúde. Nesse sentido, eu busquei também uma arte marcial que eu gostasse, e o karatê foi o que eu gostei. Já o Vitor Hugo vai participar do Campeonato Brasileiro, na sua faixa etária, em outubro, a ser disputado em Betim. Qual que é a sua expectativa? Que eu vou ganhar. E o que você tá achando da luta em si? O que você mais gosta de fazer no karatê? De lutar. Fazer os exercícios. E tudo.
O Vitor Hugo participou do Mineiro, né? Foi campeão, participou da primeira etapa brasileira, né? Foi vice-campeão e passou para a etapa final do brasileiro, né? Que geralmente vão os 3 melhores de cada estado disputar a final. E a categoria que o Vitor Hugo está é a de 9, 10 anos, mais de 50 quilos, né? Da faixa branca a verde, né? Que é a infantil. O karatê será esporte olímpico a partir das Olimpíadas de Tóquio, em 2020. A professora Luma espera uma melhoria no cenário do esporte no país. Já mudou bastante depois que o karatê virou olímpico, mas eu acho que pode mudar mais ainda, né? Acrescentou bastante para nós. Alguns karatecas não gostam, acho que tira o tradicional do karatê, outros gostam, né? Porque divulga mais. Mas é só saber diferenciar o tradicional do competitivo. O karatê é uma arte marcial competitiva, que propõe, claro, vitórias a quem for disputá-lo, mas principalmente propõe respeito e disciplina ao próximo. O maior objetivo da minha academia é esse, né? Às vezes eu falo com os meninos, não importa, às vezes a pessoa é campeã mundial, mas ela não tem um pingo de respeito com o próximo. Para mim, então, é melhor o aluno ser um aluno dedicado e ter respeito ao outro que ter medalha no peito, né? Agora, se tiver os dois, né? Aí melhor ainda. Mas se não tiver, o importante é ter respeito ao próximo. Tá aí uma bela reportagem feita por mim, por Alexandre Rodrigues, lá na Academia da Luma, agradecendo a ela mais uma vez. E os pais dela estão acompanhando o programa aqui, ligado com a gente. Muito obrigado pela receptividade aí na Academia da Luma, no bairro Esplanada. A próxima reportagem é no Judô com o Marcelo. Semana que vem a gente mostra aqui no Conexão Esporte. Agora vamos falar de outro assunto, né? Vamos falar de um assunto diferente. Tivemos esse final de semana um torneio de pipa realizado no bairro Campina Verde. Você vai ficar sabendo as informações agora com a nossa equipe do Conexão Esportes. Criadas na China há mais de 2.000 anos, hoje elas são populares em todo o mundo. Flutuam nos céus, enfeitam com suas cores, formas e movimentos. Pipa, a diversão de infância, agora está organizada e conta com competições que vão muito além do esporte. E com uma vista dessas, nada de ficar em casa no computador. Coloque o celular no bolso e aproveite esse céu com essa ventania. É o 2º campeonato de pipas em Divinópolis. Estamos recebendo pessoas de outras cidades, dá para ver aqui pelas fichas de inscrições. Estamos premiando aqui todas as categorias, pipa de destaque, as 3 primeiras que voam mais alto e outras categorias também. Na cidade já tem equipe dedicada a conquistar os céus. Os pipeiros do Bonde do Campina levam a arte da pipa para crianças e adultos. Aqui é toda uma equipe, né? É uma galera mesmo. O Bonde do Campina é uma equipe que fica em prol aí da brincadeira, da arte da pipa, né? E trazer para todo mundo e mostrar que a pipa não é simplesmente um menino na rua brincando de pipa. Pelo 2º ano consecutivo aí, estamos aí fazendo essa festa bonita aí, cara, pros meninos, né? Podendo aí trazer integridade para os meninos aí, né? Para colocar eles mesmo, tirar desse trem de computador, né? Celular, que eu acho que é o mal do século, né? E trazer eles para essa realidade mesmo da infância, né? Que é trazer eles para brincadeira mesmo. E no meio da entrevista, opa, peraí, deixa o Deivinho passar o controle para não se complicar. É assim mesmo. Pode esperar. A grande atração da competição, é claro, são as pipas, com personagens tipo uma águia, quadrada, de time de futebol. E não é que apareceu uma pipa com a bandeira da Argentina, perto da do Brasil? Pelo jeito tá meio descontrolada. Acho que nesse esporte nós também ganhamos. Tinha pipa em homenagem, como a feita pelo senhor Carlos. Homenagear o Corpo de Bombeiro, que é uma equipe muito eficiente, né? São os amigos certos nas horas incertas, né? As pipas grandes se destacam no céu, mas nem tudo é o que parece. Olha essa aqui. E a grandona é como uma asa delta perto do garoto. As manivelas, antes de madeira, contam com um novo visual. A criançada aproveita para gastar energia e empinar pipa. Pai, tá dando volta. Mas tente ficar esperto, senão
A competição é o resgate de uma brincadeira e uma forma de incentivar as crianças a largarem o celular e sair de casa um pouco. Porque tem que sair fora do computador, né? Do tablet, do telefone, né, Maurício? E é bom trazer aí a família uma diversão fora de casa. Né? Ótima diversão. E peço que todos agora, ó, vamos agarrar aqui no ano que vem aí pra nós soltar umas pipinhas aí, ó. Voltar às antigas. Uma bela reportagem feita pelo João e pelo Júnior Quemil. E também parabenizando o nosso parceiro Roger Viegas pelo segundo Festival de Pipa, realizado no bairro Campina Verde. E o ganhador do nosso sorteio aqui, que adivinhou da feijoada beneficente em prol da Gabriele, que vai ser na estrada, na Rocinha, estrada ali sentido Ermida, foi o Emanuel Corinthians, nosso amigo que participa do programa aqui, adivinhou até o nome do estádio. Estádio Santiago, no Chile, e participa muito com a gente aqui. Ele foi o primeiro a mandar, ele acertou mesmo. Então, o Emanuel Corinthians acertou aqui e vai levar o ingresso. Pega com a gente aqui em horário comercial de segunda a sexta-feira. Vamos para um rápido intervalo, depois do nosso bloco, vamos falar de motocross e também da rodada do CSM. Abraçando todo mundo aqui, os meninos aqui. Mas vamos ver quem vai ficar aqui da turma aqui, a gente está até elaborando. Vamos ver. A gente vai sortear. Vamos sortear aqui, então no segundo bloco a gente vai saber quem vai continuar aqui no programa Conexão Esporte. É rapidinho. Mica Churros, sabores de dar água na boca. Você encontra mais de 10 opções, dos tradicionais ao gourmet, as sensações do momento e a grande novidade. Você pode levar o Mica Churros para seu evento, casamentos, aniversários e formaturas. Mica Churros, sempre no mesmo lugar, na Praça do Santuário, de segunda a sexta, a partir das 17 horas, no sábado, a partir das 14 horas e no domingo, às 10 horas da manhã. Mica Churros, 98804-8696. Informação, cultura e utilidade pública. Sempre presentes nos fatos que marcam a cidade. 8 horas de programação diária, com participação e interatividade, para exibir o que o público gosta. Empenho e dedicação para valorizar o telespectador que se vê aqui, na nossa TV, reforçando o compromisso. TV Candidez. TV Candidez. Aqui, Divinópolis tem muito mais espaço. Sua tranquilidade e a segurança do seu filho é na GM Transporte e Turismo. Com a presença de monitora, atendemos as escolas de Divinópolis. Vagas para FACED, UENG, UFSJ e CEPET. 988-35-9525. Nosso último bloco do programa Conexão Esportes. E vamos falar de uma coisa boa, né? Vamos falar do Mica Churros, essa sensação agora com novos sabores e também com novas agremiações, né? Os meninos estão ali com o novo sabor do Mica Churros. João, dá um foco pra gente aí na novidade do Mica Churros. A gente tá igual aquelas bailarinas do Faustão, que faz a propaganda da Perdigão. Ó. Esse aqui é o Marmitex de churros, né? Esse é o mini churros. Esse é o mini churros. Potinho com 12 mini churros, essa novidade do Mica, com vários sabores. Esse aqui é o de Kinder Bueno, esse aqui é o de doce de leite, tem de leite ninho, tem várias opções. Eu já tô magro, né? E aqui tem propriedade para falar do churros. Tem propriedade. Todo programa a gente sabe que ele come churros, então hoje não vai ser diferente. Esse é dele. O Mica que fica ali na Praça Santuário e você pode pedir também para festa, né, Alex? E lembrando que esse telefone é o Disque Entrega. Você pode pedir o churros lá no Rua Pernambuco, então ele entrega o churros na sua casa. Isso, você liga para lá. Para aniversário, o centro de churro, mini churro. Então vai lá, vai no Mica Churros. No aniversário do Pedro ele encomendou 500 Eu sei disso, encomendou. 500 churros. Lembrando que o Pedro foi encomendar na loja da Pernambuco. Então, lembrando que o Mica tem a loja lá na Pernambuco, quase esquina com Mato Grosso, e também aqui na Praça Santuário Trailer, que funciona de domingo a domingo. O Mica Churros, a sensação do momento. Daqui a pouco, no final do programa, mesa, que a gente não vai jantar agora, não, para não sujar os dentes, né? Não é? Dando boa noite ao nosso convidado especial aqui de hoje, o Pedro Augusto, ele que é da cidade de Oliveira, que veio participar do nosso programa aqui, falar um pouco do motocross, que vai ter esse final de semana. Final de semana agora em Oliveira, dia 25. Conta pra gente, Pedro, como é que vai ser? Vai ser o primeiro trilhão de vocês? Boa noite pessoal de casa.
Isso, é o primeiro encontro de trilheiros da cidade de Oliveira e o 7º encontro de jipeiros. Né? Aí é um encontro sem competição, somente mesmo para diversão. E a gente está com uma expectativa muito boa de estar vários pilotos de Oliveira e região. Ah, bacana. Vai ser essa primeira prova, tem alguns competidores de fora. Conta pra gente como é que tá essa divulgação de vocês até em prol que a região toda vai e gosta do motocross. Isso, né? Que vem pilotos de todas as regiões, né? E aí vai juntar não somente motos, mas também como Jeep, quadriciclo. Então é um evento totalmente off-road mesmo, amantes do esporte off-road, que vai estar tudo junto no evento. A gente tá vendo as fotos ali, né? E quem quiser participar, como que faz para participar? Onde se inscreve? Tem a inscrição, né? Tem a inscrição antecipada, tem um valor. E nesse valor, o piloto ele ganha um kit, que é camisa, vai ser servido almoço, café. O almoço é bom, é a parte do almoço. Isso, então, assim, o piloto tem todo... Um aparato lá. Tem todo um aparato bem bacana. Aí eu posso perceber quando eu vou lá, tem sempre as trilhas também na região. Isso, rural, qual que é a região que vai ser as trilhas ali? É em região em torno de Oliveira inteira. Começa na Praça 15, não é? A largada é da Praça 15. Que é o ponto então, turístico. isso. A largada e a chegada da Praça 15. E são aproximadamente 70 km de trilha. 70 km, bastante trilha. E a pessoa que quer só acompanhar, quer ver o trilhão de vocês de perto, como é que faz? A pessoa consegue acompanhar vocês lá na praça, até mesmo depois a finalização vai ser na praça de novo? Tem alguma coisa a mais depois da trilha? Conta pra gente. Pode, com certeza, né? Mesmo quem não tem moto, que gosta do esporte, pode estar acompanhando, pode ir na praça, ver a largada, ou também deslocar onde é que vai ser a trilha, que vai estar toda sinalizada. Pode estar observando, tirando foto, filmando. E depois também tem a recepção, a chegada, que logo depois tem shows e tudo mais. Vai ter praça de alimentação, estrutura toda montada na praça. Vai ser um evento completo, então. Um evento completo, né? Os pilotos também podem estar levando a família para estar toda lá prestigiando. Eu vou aproveitar que eu vou estar lá no final de semana, vou dar uma filmadinha na turma lá, para trazer pra gente. Tem até um registro bacana lá da turma participando. Lembrando que você também em Divinópolis pode participar. Então, entre em contato com o Pedro, passa o seu número pra gente. DDD 37 99993 1407. Pode me ligar, chamar no WhatsApp, que eu tiro todas as dúvidas e dou todas as informações. Então, você pode entrar em contato, você que é da Divinópolis. Imagina o Alex numa moto a 200 por hora. Sabe nem sei fazer essa pergunta, mas só aguardando. Você vai subir na moto, vai? Vou subir. O Alex fazendo trilha. Sábado vocês vão acompanhar aí, vai ser umas imagens minhas andando de moto em Oliveira, nas trilhas de Oliveira, né? Bacana demais, Pedro. Então, agradeço a sua participação com a gente, falar um pouco desse trilhão. E final de semana, a gente vai dar uma passadinha lá e acompanhar o evento de vocês na Praça 15. Tem algum apoio, alguma pessoa que você quer falar? Até mesmo dos jipeiros? Só frisando, que a gente vai estar todo com apoio na trilha, terá um carro de apoio, a galera ajudando. Então, pode ir, que vai estar bem bacana no evento. Não vai... Pode comparecer de segurança, lá. Né? Polícia Militar. Polícia Militar, banheiro, então... E só fazendo a pergunta, você citou que não é um evento de competição. Mas existe essa intenção de futuramente fazer uma competição de motocross lá em Oliveira? Sim, também. Com certeza, como é o primeiro ano... Vai ser um teste, né? Um teste, isso. E os próximos anos, quem sabe a gente está podendo fazer competição. Bacana demais. Bacana demais. O Pedro continuou com a gente aqui no nosso programa aqui, mas antes de finalizar, vamos falar do CSM. Tivemos as semifinais do CSM e a gente esteve acompanhando, já tem finalista garantido nessa superfinal do torneio CSM. Roda pra gente com a reportagem do Marcelo Lopes. Olá, Arif, bancada, todo mundo que está acompanhando o programa Conexão Esportes, boa noite para todo mundo. Hoje de manhã, nesse domingo, foram realizadas 3 partidas pelas fases semifinais do torneio do CSM aqui em Divinópolis. E iniciando aqui a jornada que aconteceu nesta manhã, a primeira partida foi entre as equipes de Print Júnior Multimarcas e Pedrinho Carnes, o primeiro jogo da semifinal da categoria 50+. Sanfoneiro cruzou para a área e a bola desviou na defesa direto para o gol. 1-0 para o Print Júnior Multimarcas.
Multimarcas. O Pedrinho Carnes buscou o empate com ele, Nilmar Eustáquio, de dentro da área. No segundo tempo, o Print Júnior Multimarcas perdeu ele Martins, que levou o vermelho direto após cometer falta. Após isso, o jogo terminou 1-1 e esse resultado irá para a segunda partida, que será disputada no dia 26 de agosto. Lembrando que quem vencer esse confronto irá enfrentar a equipe do Top Jeans na grande final. Conversamos com os dois autores dos gols dessa partida. Foi um jogo bem disputado, né? As duas equipes tiveram oportunidade. A gente foi feliz, abriu o placar no começo, mas o time deles também tem grandes jogadores, né? Tem que valorizar, empatou. No final a gente ficou com um jogador a menos, mas conseguimos manter o empate 1-1 e está aberto, né? A decisão vai para o segundo jogo aí. Estou muito feliz, marquei o gol do empate. Poderíamos ter matado o jogo, né? O jogador ali me agrediu, foi expulso. No segundo tempo, tivemos chances de matar o jogo no contra-ataque. O mais importante que fica para a segunda partida, aí é vitória, empate, pênalti, mas o mais importante é essa disputa sadia na nossa categoria, pessoas que malugam a mesma idade, é o prazer de praticar esporte, de fazer amigos, e quero aproveitar e cumprimentar, parabenizar a diretoria do Clube dos Servidores Municipais, que tem uma das melhores gestões dos 15 anos que aqui frequento. Parabéns à nossa equipe, parabéns ao adversário e todos que estão nessas finais. Agora, pela categoria Master, Império Tabacos e Constru Borges se enfrentaram aqui pela segunda partida. Após o primeiro tempo sem gols e com os goleiros de ambas as equipes tendo muito trabalho durante a partida, fazendo excelentes defesas, o Constru Borges abriu o placar no segundo tempo. Biju, de frente para Pablo, fez 1-0. Com o fim do jogo e a vitória do Constru Borges devido ao regulamento, a partida foi para as penalidades, pois no primeiro jogo o Império Tabacos havia vencido, dando assim uma vitória para cada lado. Nos pênaltis, o Império Tabacos levou a melhor, ganhando por 3-2, tendo a favor 2 bolas na trave e a defesa de Pablo, que decretou a vitória. A equipe do Conexão Esportes entrevistou o Pablo, o herói aí da classificação para a final da equipe do Império Tabacos. Nas penalidades ali, 2 na trave e eu consegui pegar uma, né? Fizemos um jogo bom, perdemos, mas soubemos tirar proveito da vantagem do primeiro jogo, ganhamos de 3-1, né? Foi um bom jogo, a equipe cresceu durante o campeonato, né? E chegamos à final aí por merecimento, porque jogamos muito bem mesmo. O primeiro jogo da grande final será realizado no dia 1º de setembro, onde a equipe do Império Tabacos espera o vencedor do confronto entre TR Sports e Bar do Zanato. Finalizando a jornada na categoria adulto, as equipes do Mega 24 Horas e Bar do Serginho se enfrentaram aqui na arena do CSM. Na primeira etapa, Diego arriscou de canhota e abriu o placar para o Bar do Serginho. Em cobrança de falta, Ítalo mandou um foguete para as redes e empatou o jogo. No segundo tempo, o Mega 24 Horas virou o jogo neste gol de cabeça de Fabrício, após cobrança de escanteio. Com o resultado, esta partida também foi para as penalidades. Nos pênaltis, o Mega 24 Horas venceu por 5-4. Bubu defendeu uma das cobranças e o pênalti da vitória foi convertido por Dourado. Com essa classificação, a equipe do Mega 24 Horas disputa a final com o Growth Sports no dia 1º de setembro, a grande final da categoria adulto. A equipe do Conexão Esportes entrevistou o Bubu, goleiro da equipe do 24 Horas. Graças a Deus conseguimos o nosso objetivo, né? Primeiramente era virado no jogo. Saímos atrás, mas o nosso grupo é muito unido, muita vontade, conseguimos a virada. Graças a Deus eu pude contribuir com as defesas. E nos pênaltis eu fui bem, peguei um e garanti a agenda final. Marcelo Lopes para o Conexão Esportes. Só dá um chance. Ó, já voltou rápido aqui, a gente tava conversando uns outros assuntos diferentes, mas valeu a turma do CSM lá. Semana que vem estaremos lá registrando mais um jogo da semifinal e também as finais vão começar. Semana que vem quais categorias, você sabe? Vai ser Master e Veterano, se eu não me engano. Então, final de semana recheado, mais um final de semana recheado no CSM. Já despedindo do nosso programa nessa reta final, deixando um abraço. Muito obrigado, Pedro, pela sua participação. Deixe seus abraços aí e convida o pessoal daqui de Divinópolis e região para participar do Trilhão lá em Oliveira nesse final de semana, nesse sábado. Eu que agradeço o convite e mandar um abraço a todo o pessoal de casa, a galera de Oliveira, e é isso aí. Bacana. Seus abraços, Túlio, seja breve. Você e o Pedro. Eu vou mandar um abraço para todo mundo aí, para nossa audiência que está acompanhando, né? Em especial para Lorena, que acompanha a gente toda semana, e apesar de eles não estarem vendo nós, né? Que está na lua de mel, a Tainara e o Felipe, né? Parabenizar pelo casamento. Abraço para os dois. Felicidades, Tainara e Felipe, pelo casamento. E a equipe Conexão Esporte abraça vocês. E setembro pode voltar, viu, Tainara? Tá fazendo falta aqui no nosso programa. Equipe Conexão Esportes e Grupo Gabiroba, deixa um abraço aí para os dois. Isso. Pedro, seus abraços.
Além do Mica Shoes. Antes dos abraços, reforçar que o São Paulo ganhou da Chapecoense 2-0 e Fluminense e América empataram em 0-0 aí nos jogos da 7. Mandar um abraço a todo mundo que assistiu a gente, o pessoal do Mica, né, que tá sempre mandando uns churros aí pra gente. Muito importante, todo mundo lá da minha família, a Angélica, que assistiu a gente, a GG também. E um abraço pra Tainara e pro Felipe também. Abraçando a todo mundo. Ô, Alif, agradecer a Lorena também, que ajudou a gente com a matéria do Karatê bastante. Lorena, né? Lorena foi o cargo-chefe na matéria do Karatê. Muito obrigado, viu, Lorena? Abração você, abração André. Abraçando todo mundo, finalizando o nosso programa. Oi? Abração, já falamos já da Mandando Tainara, também. Já, mandando um abraço pra ela já. Ela tá acompanhando a gente lá em Porto de Galinhas, o nosso programa lá. Mais um também que a gente teve a oportunidade de encontrar depois de um tempo, Matheus Gustavo, né? Matheus Gustavo também acompanha nosso programa. Abração a ele, acompanha sempre pelo YouTube. A gente manda lá e também pelo site da tvcandidez.com. Abraçando todo mundo, final de mais um programa. Semana que vem estou de volta na apresentação do Conexão Esporte. Abraçando ao Neyburg, ao Maílson lá do futebol amador, que está organizando a Copa Divinópolis. Abraçando também o nosso parceiro Marcelo Lages, da TV Integração, está assistindo a gente, acompanhando o nosso programa. Domingo que vem a gente volta com o programa Conexão Esporte. Abraçando a todos e uma ótima noite.